Seto Kaiba! Kaiba? Se eu vim ver uma cara... No dia 29 de janeiro, estreia nos cinemas o filme O Primata, e muita gente tem comentado que ele seria baseado em uma história real, mas a verdade é que não é bem assim. O filme não adapta um caso real, e eu diria que ele é levemente inspirado. E mais do que isso, essa mesma história, ou melhor, essa mesma inspiração, já foi abordada antes em outro filme bem conhecido. É sobre isso que a gente vai falar agora. Something wrong with Ben? Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Lego Rafa, seja muito bem-vindo a mais um Maratona Rafa. Já te convido a se inscrever e ativar as notificações se você curte esse tipo de conteúdo como curiosidades relacionadas ao cinema. E já deixa o like que fortalece muito o canal. No vídeo de hoje vamos abordar o caso Travis, principal inspiração para o filme O Primata e também para uma cena de um filme que talvez você já tenha assistido ou pelo menos ouvido falar. Claro que eu estou falando de Não Olhe, de Jordan Peele. E o mais interessante é que esse filme traz alguns elementos paralelos que talvez você não tenha percebido na época, mas que também fazem toda a diferença quando a gente entende a origem dessa inspiração e compara as duas obras. Bora pro vídeo. Travis nasceu em 1995 e foi criado desde filhote por Sandra Harold nos Estados Unidos. Ele não vivia em zoológico nem em santuário, e sim dentro de casa, como se fosse um ser humano. Travis usava roupas, comia na mesa, dormia na cama, abria portas, assistia televisão e até era visto andando de carro no banco do passageiro. Durante anos, ele foi tratado como uma espécie de celebridade local. A família acreditava que ele estava totalmente domesticado. Mas existe um detalhe importantíssimo. Chimpanzés são até 5 vezes mais fortes que o ser humano adulto. E por mais dóceis que pareçam, continuam sendo animais selvagens. Em fevereiro de 2009, tudo saiu do controle. Travis estava agitado. Segundo relatos, ele havia sido medicado e demonstrava comportamento estranho naquele dia. Quando uma amiga da família, Charla Nash, chegou à casa, Travis teve uma reação violenta e completamente inesperada, digamos assim. O ataque foi brutal. Ele desfigurou o rosto da vítima, arrancando partes do nariz, lábios, olhos e mãos. A cena foi tão extrema que policiais que atenderam a ocorrência disseram que nunca tinham visto nada parecido. Sandra Harold tentou impedir o ataque, chamou o chimpanzé, bateu nele com objetos, mas nada funcionou. A polícia foi chamada e Travis também tentou atacar a viatura e os policiais, mas acabou sendo sacrificado ali mesmo. Charla Nash sobreviveu, mas com ferimentos irreversíveis, passando por dezenas de cirurgias reconstrutivas ao longo dos anos. O caso Travis virou notícia no mundo inteiro. Ele reacendeu um debate que já existia, mas era frequentemente ignorado: a posse de animais exóticos como animais de estimação. Muitos estados americanos passaram a rever leis, outros endureceram restrições. E mais do que isso, o caso expôs algo ainda mais desconfortável: a ilusão de controle que os humanos acreditam ter sobre a natureza. Charla Nash chegou a ser entrevistada por Oprah Winfrey, uma das maiores e mais influentes apresentadoras da história da TV, que por décadas comandou seu próprio programa. E é exatamente esse ponto que o cinema explorou anos depois. Em 2022, Jordan Peele lança Não Olhe. O filme não fala diretamente sobre Travis, mas quem conhece a história real percebe rapidamente as semelhanças. Durante o filme, temos alguns flashbacks que fazem total referência ao caso Travis. Temos um ataque de um chimpanzé chamado Gordy contra o elenco e produção de um seriado que ele participava. Mais tarde, também somos apresentados a uma personagem que sobreviveu ao ataque, mas também com sequelas, praticamente igual a Charla Nash. Porém, o que Jordan Peele faz nesse filme vai muito além disso. No longa, O.J. e Emerald percebem que estão diante de algo inédito e difícil de se provar,
a criatura alienígena, né? E mesmo assim, com a criatura sendo inclusive responsável pela morte do pai deles, a obsessão dos dois irmãos não é sobreviver ou alertar outras pessoas, mas sim conseguir a imagem perfeita, um registro definitivo, algo grande o suficiente para levar até a Oprah, para virar manchete, para garantir a fama e o reconhecimento. Vamos pra Oprah! Assim como Jupe tenta ali atrair o possível alienígena para comer o cavalo na frente de todos, fazer aquele sensacionalismo todo, entre outros personagens do filme. E quando a gente olha para a história real, o paralelo é desconfortável. Charla Nash, depois de sobreviver a um ataque brutal, acabou sendo levada para a entrevista com a Oprah, que, conforme eu citei anteriormente, é uma das maiores influências da TV. Ou seja, Jordan Peele dá uma baita de uma alfinetada aí na Oprah e demais pessoas que realizam esse tipo de atividade, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A forma como a tragédia, a dor extrema de alguém pode ser transformada em conteúdo, espetáculo. Assim como o chimpanzé foi tratado como atração até o momento da tragédia, a vítima também acabou sendo exposta como um símbolo. Jordan deixa isso nas entrelinhas, né? Por fim, Não Olhe não fala só sobre alienígenas, mas também sobre toda essa desumanização silenciosa, onde tudo vira espetáculo. E ninguém parece realmente parar para pensar no preço disso. E como falei no começo do vídeo, eu acho importante reforçar que o Primata não é uma adaptação de um caso real, nem um filme baseado fielmente no que aconteceu, apenas inspirado na história que envolveu Charla Nash e o chimpanzé Travis, usando esse episódio como um ponto de partida para criar uma narrativa de ficção exagerada e pensada exclusivamente para o cinema. O filme promete apostar em tensão, desconforto e numa abordagem mais crua, que deve dividir opiniões, especialmente entre quem gosta de terror mais intenso. A recepção da crítica tem sido majoritariamente positiva, com elogios à atmosfera, à construção do suspense e à coragem de explorar um tema delicado sem tratar a história como um simples reconto dos fatos reais. Então, mesmo não sendo uma história real propriamente dita, o Primata surge como um filme que provoca, incomoda e desperta curiosidade. E agora resta saber como o público vai reagir a essa mistura de inspiração real com terror ficcional. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. E você, tá preparado para assistir o Primata nos cinemas? Você vai assistir o Primata nos cinemas? Ou você é daqueles que não gosta de ver filme de bicho perseguindo gente? It's okay. E a você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de deixar esse like, por favor, comenta, compartilha com seus amiguinhos. Um grande abraço e tchau, tchau.